bem? Eu sou o Marco Baptista e nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre arte. No vídeo anterior nós falamos, na verdade eu apresentei um pensamento meu, né, uma abordagem minha, que sobre paráfrase e paródia como substituição ao termo de releitura. Que paráfrase e paródia, elas são, digamos assim, conceitos que abordam o conteúdo ou a forma. Então, fica meio, ao meu ver, assim, fica um pouco mais organizado, assim, digamos, para expressar um conceito, uma ideia, e também serve para ajudar justamente em outras disciplinas, como literatura, língua portuguesa, onde se usa, né, paráfrase e paródia. Por que eu estou fazendo esse tipo de material? É justamente com o propósito digamos assim, de apresentar a imagem como um texto e não como ilustração de um texto. Muitas vezes nós vemos a imagem como ilustração. E na verdade a imagem é um texto em si, que pode gerar textos escritos. Então, um outro conceito que nós vemos dentro da linguagem é o conceito de tradução. Será que isso também pode acontecer numa imagem? Na verdade, sim. A tradução, ela é o quê? Quando nós entendemos que tradução eu tenho uma língua, digamos o inglês, e traduzo para o português, né? Eu estou falando o mesmo assunto, só que em línguas diferentes. Então, a tradução, dentro desse conceito, dentro desse mesmo conceito, na imagem, você pode encontrar justamente quando eu tenho, por exemplo, uma, uma pintura que fala de determinado tema e há uma tradução para digamos, uma escultura ou uma fotografia ou o próprio cinema. No caso deste exemplo aqui que eu tenho na tela, é a tradução, né, de Ofélia, feito por Millet, e também uma cena do filme Melancolia, pelo Lars von Trier. Então, é uma tradução, na verdade, porque os dois, digamos assim, por mais que sejam histórias diferentes, esta cena é quase impossível desvincular, né, a cena do filme da pintura. Então, parece que é uma tradução justamente daquela imagem. É uma tradução da pintura feita numa cena de cinema. Então nós podemos justamente entender que a tradução, por mais que, digamos, seja qualquer outra linguagem, uma pintura como, por exemplo, uma pintura do Cristo morto, né? Você tem uma Pietà, por exemplo, a Pietà em pintura e a Pietà escultura. Isso é tradução, porque nós estamos falando de duas linguagens diferentes que abordam o mesmo tema. Isso pode também ser confundido um pouco com a paráfrase, com a paródia, mas é um conceito que também ajuda a compreender e expandir as nossas compreensões da imagem como texto. Tá? Então, essa é um outro conceito que eu apresento aqui. Se você está acompanhando estes vídeos, eu sugiro também que você acompanhe a nossa série de estudos sobre desenho e sobre educação visual. Eu estou colocando esses vídeos semanalmente. São exercícios, né, que nós realizamos que servem para educar o olhar e também desenvolver as habilidades artísticas. Se você quer aprender a desenhar, também são ótimos exercícios. Mas se você quer apenas desenvolver a sua capacidade, digamos, de alfabetização, como alguns dizem, né? Alfabetizar o olhar pelas imagens, ver a imagem não como ilustração, mas ver como texto em si, como criação independente. Então, acompanhe esses vídeos também, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.